Imagine segurar um pergaminho com milhares de anos, escrito em um idioma que parece misterioso e hipnotizante. À medida que seus olhos examinam o texto antigo, surge uma pergunta. Poderia haver algo mais sob a superfície? Uma camada oculta de significado, talvez codificada nas próprias letras? Isso não é coisa de fantasia. É uma realidade que tem cativado estudiosos e teólogos há séculos. No primeiro versículo do Evangelho de João, as palavras "no princípio era o Verbo" ecoam o início de Gênesis, sugerindo uma profunda conexão entre o Antigo e o Novo Testamento. Mas há mais, muito mais. Por trás das escritas grega e hebraica, há um projeto matemático, um código oculto que se alinha com uma precisão extraordinária. Aqui está a parte intrigante. Os textos originais em grego e hebraico da Bíblia não foram escritos com a pontuação, os espaços ou a formatação a que estamos acostumados. Em vez disso, eram fluxos contínuos de letras. Essa estrutura bruta revela padrões que passaram despercebidos por gerações, como uma sequência recorrente: 3, 1, 3. Por que isso é importante? Porque esses padrões não são apenas peculiaridades matemáticas. Eles são encontrados em momentos importantes da Bíblia, momentos que definem o relacionamento entre a humanidade e o divino. Será que é mera coincidência ou isso revela um projeto intencional tecido no próprio tecido das Escrituras? A resposta aponta para um projeto que transcende a capacidade humana. Desde os valores numéricos das letras em João 1:1 até a estrutura de Gênesis 1:1, esses padrões aparecem repetidamente. E se esses códigos forem uma impressão digital divina, uma maneira de dizer, eu estava aqui, estou aqui e sempre estarei. Ao nos aprofundarmos nesses mistérios, exploraremos não apenas o significado desses padrões, mas também por que eles são importantes para nós hoje. Você está pronto para desvendar o código que está escondido à vista de todos há milhares de anos? Vamos começar. Se você está cativado por essa camada oculta das Escrituras e ansioso para desvendar seus mistérios divinos, não deixe de se inscrever em nosso canal agora mesmo. Juntos, exploraremos os padrões fascinantes e as verdades atemporais contidas nesses textos antigos. E aqui está um desafio para você. Fique conosco até o final deste vídeo e comente João 1:1 para nos dizer que você está pronto para desvendar o código. Vamos mergulhar de cabeça. E se a Bíblia não for apenas um livro de orientação espiritual, mas também uma obra-prima de precisão matemática? Desde suas formas mais antigas, as Escrituras foram escritas em hebraico e grego, dois idiomas em que cada letra também tem um valor numérico. Essa característica única cria uma interação fascinante entre linguagem e números, uma característica que tem intrigado os estudiosos há séculos. Vamos começar com Gênesis 1:1, o primeiro versículo da Bíblia. No princípio, Deus criou os céus e a terra. No original hebraico, esse versículo é composto de 7 palavras. É interessante notar que, quando os valores numéricos das letras hebraicas são calculados, eles revelam um padrão consistente, um valor total divisível em fatores significativos de 3, 1 e 3. Essa sequência, 3, 1, 3, surge não apenas em Gênesis, mas também em João 1:1, onde o Novo Testamento ecoa o Antigo Testamento. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. A pergunta é, como isso aconteceu? Esses textos foram escritos com séculos de diferença, em idiomas diferentes e por autores diferentes. No entanto, os mesmos padrões numéricos aparecem. A coincidência parece improvável quando consideramos o cuidado deliberado com que essas escrituras foram compostas. O texto original em grego de João 1:1, por exemplo, usa uma sequência específica de palavras e letras que também totaliza 3, 1, 3, quando seus valores numéricos são somados. Essa precisão aponta para a intencionalidade e não para o acaso. Historicamente, esse nível de design é notável. A escrita hebraica remonta ao segundo milênio antes da Era Comum, enquanto o grego koiné, a língua do Novo Testamento, difundiu-se por volta do 4º século
antes da Era Comum. Esses alfabetos serviram não apenas como ferramentas linguísticas, mas também como sistemas numéricos, incorporando a matemática à própria estrutura da comunicação. Os autores desses textos provavelmente não tinham conhecimento de todas as implicações dos padrões que estavam codificando, o que levanta uma questão ainda maior. Esse design poderia ser divinamente inspirado? A estrutura matemática não se limita à contagem de palavras ou aos valores das letras. Por exemplo, os primeiros manuscritos bíblicos não tinham pontuação e espaços, o que significa que o texto aparecia como um fluxo contínuo de letras. Esse formato, embora seja difícil de ler, preservava padrões que a formatação moderna poderia obscurecer. Com o tempo, à medida que os sinais diacríticos e o espaçamento foram introduzidos, alguns desses recursos numéricos tornaram-se mais difíceis de detectar, até agora. Um exemplo importante é o total numérico de todas as palavras gregas do Novo Testamento. Os estudiosos que analisaram meticulosamente os manuscritos antigos calcularam que o texto original contém exatamente 137.720 palavras. Surpreendentemente, esse número é divisível por 3. 3, consolidando ainda mais a ideia de que esse padrão é tecido por toda a Bíblia. Essa evidência sugere um nível de design que transcende a capacidade humana. Será que esses padrões foram colocados lá intencionalmente como uma assinatura divina? Ao descobri-los, não estamos apenas nos envolvendo com a Bíblia como um texto histórico ou espiritual, mas também como uma maravilha matemática e intelectual, uma obra-prima atemporal que continua a revelar seus mistérios. Desde o início dos tempos, a humanidade tem buscado propósito e conexão, muitas vezes questionando seu lugar no grande esquema da existência. A Bíblia apresenta uma resposta transformadora, entrelaçando os temas da unidade e da redenção em uma narrativa que abrange a criação, a queda e a restauração. Esses conceitos, embora profundos, são profundamente pessoais, pois tocam o âmago do que significa ser humano em relação ao divino. A unidade é um elemento fundamental da história bíblica. Em Gênesis, vemos a perfeição da criação, Deus caminhando em harmonia com Adão e Eva. Essa unidade não era simplesmente uma proximidade física, mas um reflexo da unidade relacional entre o Criador e a criação. No entanto, esse vínculo foi rompido pelo pecado, criando um abismo que ecoou por gerações. No entanto, mesmo em meio a essa ruptura, a intenção de Deus para a unidade persistiu. Ele estabeleceu convênios, prometendo a restauração e uma futura reconciliação que eliminaria a divisão. A promessa de redenção se desdobra gradualmente, culminando na vida de Jesus Cristo. O Evangelho de João começa com uma declaração ousada. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Essas palavras não apenas refletem o Gênesis, mas também revelam uma mudança fundamental. Por meio de Jesus, o Verbo feito carne, Deus entra na história humana para reparar o que foi perdido. A redenção não é apenas o ato de salvar a humanidade do pecado. É a restauração do relacionamento, a renovação do propósito e o cumprimento das promessas divinas. Uma das expressões mais marcantes desses temas é encontrada em João 17, geralmente chamada de oração do sumo sacerdote de Jesus. Ao se preparar para o sacrifício, Jesus ora por seus discípulos e por todos os futuros crentes, pedindo ao Pai que eles sejam um, assim como tu, Pai, estás em mim e eu em ti. Essa oração revela o coração da missão de Cristo, unidade entre os crentes, um reflexo da unidade dentro da Trindade. É um chamado para a unidade espiritual, transcendendo as fronteiras culturais, sociais e históricas. Esse tema trazia implicações profundas para a igreja primitiva. Em uma época marcada pela divisão entre judeus e gentios, escravos e livres, o apelo à unidade foi revolucionário. O apóstolo Paulo faz eco a isso em Gálatas, escrevendo: não há judeu, nem gentio, nem escravo, nem livre, nem homem, nem mulher.
pois todos vocês são um em Cristo Jesus. Essa declaração redefiniu a identidade, colocando a fé acima de todas as distinções terrenas. Mas a unidade nas Escrituras é inseparável da redenção. A redenção transforma indivíduos e comunidades da mesma forma, oferecendo não apenas o perdão, mas também o poder de reconstruir e renovar. É uma troca divina, a ruptura pela integridade, a alienação pelo pertencimento. Por meio de Jesus, a humanidade é convidada para o propósito eterno de Deus, onde a unidade não é apenas um ideal, mas uma realidade vivida. Os padrões numéricos que exploramos anteriormente, a sequência recorrente de 313, 313, alinham-se perfeitamente com essa mensagem. Esses padrões simbolizam o equilíbrio e a intencionalidade, refletindo o projeto abrangente de Deus para a unidade e a redenção. Eles não são arbitrários, mas deliberados, reforçando os temas centrais das Escrituras e apontando para um Criador que valoriza a conexão. À medida que avançamos, considere o seguinte: a unidade e a redenção não são apenas conceitos teológicos, são chamados à ação. Eles nos convidam a viver de forma diferente, a buscar harmonia em um mundo fragmentado e a abraçar o poder transformador da graça. Como você responderá a esse convite divino? Desde as primeiras linhas das Escrituras, surge uma verdade profunda. O mundo em que habitamos não é eterno. O livro de Gênesis começa com: no princípio, Deus criou os céus e a terra, marcando o início definitivo do tempo e da criação. Essa declaração não apenas introduz o conceito de temporalidade, mas também prepara o cenário para a narrativa mais ampla da Bíblia, que contrasta continuamente a natureza fugaz da vida terrena com a realidade duradoura da eternidade. A temporalidade, ou a natureza finita da existência, é um tema recorrente nas Escrituras. A beleza da criação, a ascensão e a queda de reinos, e até mesmo a própria vida humana, são retratadas como transitórias. No Salmo 103, somos lembrados: a vida dos mortais é como a erva, florescem como a flor do campo, sopra o vento sobre ela, e ela se vai. Essa imagem vívida ressalta a natureza temporária de todas as coisas e aponta para uma verdade mais profunda. Nosso tempo na Terra não é o fim da história, mas sim um começo. O Novo Testamento amplia essa ideia, principalmente nos ensinamentos de Jesus. Em Mateus, capítulo 6, versículos 19 e 20, ele aconselha seus seguidores: não acumulem para vocês tesouros na terra, onde as traças e os vermes destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas ajuntai para vós tesouros no céu, onde as traças e os vermes não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Esse contraste entre a impermanência terrena e a permanência celestial convida os crentes a concentrarem suas vidas no que realmente perdura, as recompensas eternas. A Bíblia não se limita a contrastar o temporário e o eterno. Ela também oferece uma visão da eternidade como um reino além do tempo, onde os propósitos de Deus são plenamente realizados. No livro de Apocalipse, o apóstolo João descreve um novo céu e uma nova terra, onde a morte e o sofrimento não existem mais. Essa descrição da eternidade não é simplesmente uma extensão do tempo, mas uma transformação, uma promessa de restauração e renovação para tudo o que foi quebrado pelo pecado. Uma das expressões mais profundas dessa tensão é encontrada no capítulo 17 de João, onde Jesus ora antes de ser crucificado. Plenamente ciente de sua morte iminente, ele fala da vida eterna como uma realidade presente, dizendo: a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Aqui, a eternidade não é um conceito distante, mas um relacionamento íntimo com Deus, acessível mesmo em meio às lutas temporais. Os padrões numéricos que exploramos, como a sequência recorrente de 313, ilustram muito bem esse equilíbrio entre temporalidade e eternidade. Encontrado em versículos fundamentais como Gênesis, capítulo 1, versículo 1, e João, capítulo 1, versículo 1, esse padrão reflete um design que engloba começos, fins
e o infinito. É um lembrete sutil, porém poderoso, do plano de Deus, que une o temporal e o eterno. Se nossas vidas são apenas um momento na vasta linha do tempo da eternidade, o que isso significa para a forma como vivemos hoje? As Escrituras nos incentivam a alinhar nossas ações com valores eternos, a investir em relacionamentos, escolhas e fé que transcendam o temporário. Em vez de sermos consumidos pelas preocupações passageiras deste mundo, somos chamados a nos ancorar nas promessas eternas de Deus. Promessas que oferecem esperança, propósito e alegria sem fim. Na Bíblia, o uso de valores numéricos atribuídos às letras em hebraico e grego é mais do que uma peculiaridade linguística. É um projeto deliberado. Cada letra desses alfabetos carrega um valor numérico correspondente, transformando palavras e frases em padrões e somas que muitas vezes transmitem significados mais profundos. Por exemplo, a palavra hebraica para vida, shai, tem um valor numérico de 18, um número considerado sagrado na tradição judaica. Da mesma forma, o texto grego do Novo Testamento, particularmente em João 1:1, revela uma estrutura numérica complexa que se alinha com padrões recorrentes encontrados em toda a Escritura. Essa conexão entre a matemática e as Escrituras torna-se ainda mais convincente quando consideramos o conceito 3, 1, 3, 3, 1, 3, uma sequência numérica recorrente encontrada em Gênesis 1, 1 e João 1, 1. Os alfabetos hebraico e grego, ambos usados nesses textos, são anteriores aos sistemas numéricos modernos, e seu papel duplo como letras e números reflete uma profunda integração da linguagem e da lógica. A escrita hebraica, por exemplo, data de aproximadamente 1000 a.C., enquanto o grego koiné surgiu por volta do século IV a.C., mas ambos mantêm essa dupla funcionalidade. A descoberta de padrões numéricos na Bíblia se alinha com observações históricas e científicas mais amplas sobre a natureza matemática do universo. Considere como físicos como Galileu Galilei descreveram a matemática como a linguagem na qual as leis da natureza são escritas. Em sua obra de 1653, The Assayer, o ensaiador, Galileu fez a famosa declaração: "O universo está escrito na linguagem da matemática." Esse princípio se aplica igualmente aos códigos numéricos da Bíblia, sugerindo um Criador que criou os reinos físico e espiritual usando a mesma linguagem imutável. Outra evidência dessa conexão está no total numérico de palavras no Novo Testamento grego. Os estudiosos que analisam manuscritos antigos calcularam que o texto original contém exatamente 137.720 palavras. Surpreendentemente, esse número é divisível por 3. 1, 3. A mesma sequência que aparece nos versículos fundamentais. Essa notável simetria sugere um projeto intencional, como se o próprio texto estivesse codificado com uma mensagem que transcende a compreensão humana. As implicações da matemática como uma linguagem divina vão além das Escrituras. Na natureza, padrões como a sequência de Fibonacci e a proporção áurea aparecem em tudo, desde espirais de girassóis até galáxias. Esses desenhos universais espelham a ordem encontrada nas estruturas numéricas da Bíblia, sugerindo um Criador unificado que orquestra tanto o cosmo quanto sua palavra com precisão incomparável. Mas por que Deus codificaria padrões matemáticos nas Escrituras? Talvez isso sirva como uma ponte entre a fé e a razão, convidando-nos a explorar as verdades espirituais por meio das lentes da lógica e da descoberta. Esses padrões incentivam tanto os crentes quanto os céticos a fazer perguntas mais profundas. Isso é evidência de autoria divina? Como essa integração da matemática e das Escrituras reflete a natureza de Deus? A matemática, tanto no universo quanto nas Escrituras, revela um Criador que valoriza a ordem, o equilíbrio e a beleza. Ela nos desafia a ver além da superfície, a reconhecer a intencionalidade entrelaçada em cada aspecto da criação. Ao descobrirmos esses padrões, somos lembrados de que o mesmo Deus que colocou as estrelas em movimento
também inspirou as palavras da Bíblia, deixando um legado de maravilhas para explorarmos. E se a Bíblia não for apenas um guia espiritual, mas também uma obra-prima de comunicação em camadas? Além das palavras que lemos hoje, há uma complexa rede de significados embutidos nos textos originais, escritos em hebraico e grego. Essas camadas vão muito além da interpretação literal, oferecendo mensagens simbólicas, numéricas e até mesmo estruturais, projetadas para transcender o tempo. Um aspecto fascinante do idioma original da Bíblia é sua natureza multidimensional. O hebraico e o grego são únicos no fato de funcionarem não apenas como línguas escritas, mas também como sistemas numéricos. Cada letra corresponde a um número, e cada palavra, portanto, tem um valor numérico. Por exemplo, a palavra hebraica para verdade, emet, soma 441, que se divide em 4 mais 4 mais 1, igual a 9, um número frequentemente associado à completude divina no misticismo judaico. Esses números não são arbitrários, eles fazem parte de um sistema simbólico mais amplo que reflete verdades mais profundas. Mas a linguagem oculta da Bíblia não se limita aos números. Ela também inclui estruturas literárias, como padrões quiquistos, uma forma de escrita em que as ideias são espelhadas em torno de um tema central. Nessas estruturas, o início e o fim de uma passagem refletem um ao outro, enquanto o meio contém a mensagem central. Por exemplo, a história da criação no capítulo 1 de Gênesis segue uma estrutura quiástica, com os dias 1 e 4 alinhados, 2 e 5 paralelos e 3 e 6 culminando na criação da humanidade. Essa simetria não é meramente poética. Ela ressalta a intencionalidade por trás do texto, chamando a atenção do leitor para a verdade central do papel de Deus como Criador. Outra camada de significado não percebida está no uso de palavras e frases específicas ao longo da linha do tempo da Bíblia. Na Bíblia hebraica, certos termos se repetem em momentos cruciais, criando vínculos temáticos que aprofundam nossa compreensão. Por exemplo, a palavra hebraica ruach, que significa espírito ou fôlego, é usada tanto no capítulo 1 de Gênesis, versículo 2, para descrever o Espírito de Deus pairando sobre as águas, e mais tarde, no capítulo 37 de Ezequiel, versículo 5, na visão dos ossos secos: porei fôlego em vocês, e vocês voltarão à vida. Essa repetição deliberada cria um fio condutor que une criação, restauração e redenção. O Novo Testamento grego acrescenta outra dimensão a essa complexidade. Os verbos gregos são ricos em nuances, muitas vezes transmitindo camadas de significado que são difíceis de traduzir para os idiomas modernos. Por exemplo, o verbo agapau, usado para descrever o amor divino, difere significativamente de filéu, que denota a afeição fraternal. Compreender essas distinções abre a porta para uma apreciação mais profunda de passagens como a do capítulo 21 de João, versículos 15 a 17, em que Jesus pergunta a Pedro 3 vezes se ele o ama, cada pergunta com implicações mais profundas, baseadas nos verbos usados. Ao longo dos séculos, essas camadas intrincadas de significado foram parcialmente obscurecidas por traduções, adaptações e mudanças culturais. No entanto, a tecnologia moderna e os estudos acadêmicos começaram a descascar essas camadas, revelando conexões e padrões que antes estavam ocultos. Ferramentas como software de análise linguística e manuscritos digitais nos permitem revisitar os textos originais com uma clareza sem precedentes, descobrindo verdades que continuam a inspirar admiração. A linguagem oculta da Bíblia serve como um lembrete de que as Escrituras são muito mais do que um documento histórico ou um guia moral. Trata-se de uma coleção dinâmica e multifacetada, projetada para envolver tanto o intelecto quanto o espírito. Cada letra, palavra e estrutura carrega uma intenção, refletindo a natureza divina de seu autor. Ao desvendarmos essas camadas, somos convidados a ter um relacionamento mais profundo com o texto e com o Criador por trás dele. Que outros segredos a Bíblia pode revelar se continuarmos a explorar sua forma original?
as respostas podem não apenas aprofundar nossa fé, mas também transformar a maneira como vemos o mundo e nosso lugar nele. A repetição é mais do que apenas um artifício literário. É um ritmo que ressoa através do tempo, conectando o temporal com o eterno. Na Bíblia, a repetição aparece não apenas em palavras ou frases, mas também nos padrões de eventos, números e temas, criando camadas de significado que revelam as impressões digitais de um Criador que trabalha com propósito e precisão. No mundo natural, a repetição é uma marca registrada da ordem e da estabilidade. Desde o nascer e o pôr do sol até o ciclo das estações, esses padrões nos fundamentam na confiabilidade da criação. Da mesma forma, nas Escrituras, a repetição serve como um eco divino, um lembrete constante das promessas inabaláveis de Deus. Por exemplo, a menção recorrente de convênios em toda a Bíblia, desde a promessa de Deus a Noé após o dilúvio, até o novo convênio estabelecido por meio de Jesus Cristo, ilustra o compromisso duradouro de Deus com a humanidade. O que torna a repetição bíblica tão profunda é sua capacidade de unir eventos separados por grandes períodos de tempo. Considere o motivo repetido da água como um símbolo de limpeza e renovação. Em Gênesis, as águas do dilúvio purificam a terra, preparando-a para um novo começo. Séculos depois, o batismo de Jesus no Rio Jordão simboliza o início de seu ministério terreno, enquanto o conceito de água viva em João 4:14 aponta para a vida eterna que ele oferece. Esses ecos da água permeiam a narrativa, lembrando-nos do trabalho contínuo de renovação de Deus. A repetição também revela padrões que apontam para a intencionalidade divina. O número 40 é um dos exemplos mais significativos, representando períodos de teste e transformação. Moisés passou 40 dias no Monte Sinai recebendo a lei. Os israelitas vagaram pelo deserto por 40 anos, e Jesus jejuou por 40 dias no deserto antes de iniciar seu ministério. Esse número recorrente não é coincidência. Ele ressalta a importância da preparação e da jornada rumo ao crescimento espiritual. Por meio da repetição, a Bíblia nos ensina a reconhecer esses momentos como oportunidades de transformação, tanto individual quanto coletivamente. Outra camada de significado surge quando examinamos temas repetidos nas Escrituras. O conceito de luz, como símbolo da presença divina, começa em Gênesis, onde Deus cria a luz para dissipar as trevas. Esse tema reaparece em João 8:12, onde Jesus declara: "Eu sou a luz do mundo." Ao repetir essas imagens, a Bíblia convida os leitores a ver o fio ininterrupto da orientação e da revelação de Deus ao longo da história. É como se o próprio texto iluminasse as verdades que devem ser vistas claramente, não importa a época. Psicologicamente, a repetição envolve a mente e o coração humano de maneiras únicas. Estudos demonstraram que a repetição ajuda a memória e reforça a crença, tornando-a uma ferramenta poderosa de comunicação. O uso da repetição na Bíblia não é diferente. Ela garante que as principais mensagens sejam lembradas e internalizadas. Quando o salmista escreve: "Seu amor dura para sempre", Salmo 136, a frase é repetida 26 vezes, mostrando a natureza eterna do amor de Deus. Cada repetição se torna um batimento cardíaco, afirmando a firmeza de seu caráter. Em um nível espiritual, a repetição gera confiança e segurança nas promessas de Deus. A reafirmação consistente de sua fidelidade, justiça e misericórdia nas Escrituras nos lembra que sua palavra é confiável. A repetição não é apenas redundância, é uma garantia, uma maneira divina de dizer: "Você pode contar com isso." Ao considerarmos a mensagem oculta na repetição, somos levados a perceber que os padrões das Escrituras refletem os padrões da própria criação. O mesmo Deus que colocou as estrelas em seus cursos também escreveu sua palavra com temas e ritmos recorrentes, garantindo que suas verdades perdurassem por gerações. Será que a repetição não é apenas um meio de comunicação, mas também um convite para participar do ritmo contínuo da obra de Deus no mundo? Se esse mergulho profundo nas mensagens ocultas das Escrituras o inspirou,
Adoraríamos receber seu apoio para continuar criando conteúdo como este. Inscreva-se no canal para ficar conectado. E se você achou valor no que aprendeu, considere a possibilidade de nos dar um super obrigado. Essa gentileza nos ajuda a descobrir ainda mais dessas verdades incríveis para compartilhar com o mundo. E lembre-se, o vídeo ainda não acabou. Fique conosco enquanto descobrimos insights ainda mais profundos. Se você chegou até aqui, comente João 1:1 abaixo para que saibamos que você está aqui e engajado. Obrigado por fazer parte dessa jornada conosco. Ao chegarmos ao final desta jornada, uma verdade se destaca. A Bíblia é mais do que uma coleção de histórias. É uma obra-prima divina, repleta de camadas de significado e propósito. Seus padrões ocultos, sequências numéricas e temas recorrentes não são aleatórios. São evidências de um Criador que elaborou cuidadosamente cada detalhe para falar conosco ao longo do tempo. Esses mistérios nos lembram que as Escrituras estão vivas, chamando-nos a explorar suas profundezas e a nos envolver com suas verdades profundas. As conexões que descobrimos, desde os códigos matemáticos até a repetição de temas-chave, apontam para algo maior do que nós mesmos. Elas revelam um Criador intencional e profundamente comprometido com a comunicação de seu plano eterno. Essas descobertas não são o fim, mas um convite para continuarmos buscando, aprendendo e crescendo em entendimento. O design da Bíblia é um reflexo de um Deus intencional que nos convida a fazer parte de sua história. A todos que se juntaram a nós nesta jornada, especialmente nossos novos assinantes, obrigado por seu apoio e engajamento. Sua curiosidade e entusiasmo alimentam esta missão de explorar e compartilhar a beleza das Escrituras com o mundo. E para aqueles que generosamente deram um super obrigado, agradecemos profundamente sua gentileza e a diferença que vocês fazem. Ao seguir em frente, lembre-se disso. Cada letra, cada palavra, cada padrão nas Escrituras tem um significado, assim como sua vida ocupa um lugar único no projeto de Deus. Você faz parte de algo eterno. Obrigado por estarem aqui. Obrigado por buscarem. E a todos os nossos novos assinantes, sejam bem-vindos a essa incrível jornada. Nós os veremos no próximo vídeo.